Oi, pessoal, que bom estar aqui com você novamente no nosso encontro para conversarmos sobre assuntos extremamente importantes. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Como que a gente exerce o perdão? Como que a gente perdoa? Eu senti no meu coração que eu devo perdoar. Realmente, fulano de tal merece o perdão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos tirar todo o romance que está por trás dessa atitude, dessa decisão em perdoar tanto a nós mesmos, que eu acho que às vezes é mais difícil, viu, gente? Quanto aos outros. Mas antes, eu quero pedir para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba uma notificação sempre que eu tiver vídeo novo aqui, sempre que a gente puder estar junto, tá bom? Perdão. Você tem dificuldade de perdoar? Você já precisou perdoar alguém? Você já precisou perdoar a si mesmo? Como que foi? Vai me contando, me conta aqui nos comentários como que foi essa situação para você. Perdoar, gente, e eu costumo dizer isso em alguns vídeos, porque eu gosto de trabalhar com algumas habilidades nossas, né? Habilidades sociais, como conviver em sociedade, como lidar com o outro, como lidar consigo mesmo. Eu gosto muito desses temas. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Atitude em perdoar é um posicionamento que a gente toma quando a gente decide entender que aquele peso não nos pertence mais, que aquela situação não precisa nos pertencer mais. Vamos falar sobre os dois perdões, tá? Quando a gente precisa perdoar alguém. Vamos falar do mundo externo primeiro, que por mais incrível que pareça, eu acho que é o mais fácil do que perdoar a si mesmo. Quando a gente decide perdoar uma pessoa, em primeiro lugar, gente, a gente não está decidindo concordar com aquilo que a pessoa fez. A gente muitas vezes não entende o que a pessoa fez. Eu entendi, então eu vou te perdoar. Não, porque muitas vezes o que a pessoa fez para nós foi algo muito dolorido e muito difícil da gente entender. A gente muitas vezes não precisa continuar convivendo com a pessoa, às vezes uma traição, às vezes algo muito que atrapalha muito o nosso relacionamento. Perdoar não tem nada a ver com isso. Eu vou esquecer, passa por cima disso, sabe? Vira a página, não tem nada a ver com isso. Perdoar é você tirar esse rancor de dentro de você. É você tirar esse peso das suas costas. É você entender que as pessoas são passíveis de fazer coisas ruins, são passíveis de errar, que erram de uma forma inconsciente, que erram de uma forma consciente, que as pessoas são livres para fazer isso. E aí nós decidimos estar ou não junto com essas pessoas, e nós decidimos carregar ou não esse peso que essa pessoa colocou em nós. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Imagina uma traição do seu marido, da sua esposa ou de um amigo, né? Essa pessoa te traiu. Essa pessoa cometeu esse ato. Essa pessoa escolheu, decidiu conscientemente ou inconscientemente, é uma questão dessa pessoa que te feriu muito. Você pode tirar esse peso de você. Peso como? Qual a minha responsabilidade nisso? Foi minha culpa? Eu não mereço isso? Eu estou sofrendo demais? Tire isso de você. Isso é perdão. Ok, eu entendo que você errou. Aí você vai avaliar se você vai continuar com essa pessoa, se você vai confiar novamente, se você vai continuar andando com essa pessoa ou não. Ou se realmente é uma pessoa que não faz parte mais do seu círculo, sabe? Tá tudo bem. Então você decide isso não tem nada a ver com perdão. Quando a gente não perdoa, aquele peso, aquela situação, aquele acontecimento fica assim, ó. Na nossa cabeça, não fica? Fica porque na minha fica. Não é possível que só fique na minha. Fica um peso, fica martelando. E aí quando a gente decide tirar esse peso, isso não nos incomoda mais a longo prazo. Eu digo porque o perdão, ele é uma atitude constante, nós vamos aprender isso hoje. Da mesma forma, quando a gente vai nos perdoar, às vezes você cometeu um erro, às vezes você se arrepende de algo que você fez, e você não consegue se perdoar.
muitas vezes. Eu vou contar uma história para vocês, vou super me expor, tá? Mas vou contar uma história para vocês, que eu me lembro quando minha mãe era viva, e eu estava na época da faculdade. Ai, gente, tanta coisa, né? Que depois a gente aprende, né? Que o tempo a gente que faz e a gente não precisa de tudo isso. Mas eu me lembro que ela falava assim para mim, filha, fica um pouquinho aqui comigo. Filha, senta aqui um pouquinho. Justo nos dias que eu tinha prova, que eu tinha trabalho, que eu tinha um monte de coisa para fazer. Ela falava, fica aqui um pouquinho comigo. Mãe, não dá, mãe. E às vezes eu não falava assim, ai, mãe, linda, não dá, meu amor. Às vezes eu tava nervosa, falava, mãe, não dá. A senhora não entende? Não, gente, ela tinha Alzheimer, ela não ia entender. E aí, depois que ela faleceu, e aí fica aquela saudade, eu fico, putz, aquele fatídico dia que ela pediu para eu estar com ela. Eu não escolhi isso. Isso pesa, gente. E aí eu volto para mim. E como que eu me perdoo? Eu volto para aquele momento. O que eu tinha de recurso naquele momento? Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, com certeza eu agiria de uma outra forma. Então eu me acolho, né? Eu me amo naquelas minhas limitações daquele momento. E eu entendo os meus posicionamentos. E eu digo para mim mesma, Ana, eu te perdoo por isso. Isso não precisa ficar martelando mais, por quê? Porque em outras situações você foi presente, em outras situações você conseguiu, e assim eu vou aliviando esse peso, né? Para aliviarmos esse peso, praticamente, ok, entendemos, precisamos perdoar, é isso mesmo, não tirar esse peso da nossa vida, minha gente, é isso mesmo. Como que a gente faz isso? Vamos desligar o vídeo da Ana aqui, puf, já perdoou? Exercício, né, gente? Quer ficar com a barriga tanquinho lá na academia, tem que fazer um monte de abdominal, entende? Exercícios do perdão. Seja específico. O que você está perdoando? Eu me perdoo porque eu fui uma má filha. Calma, Ana Glaucia. Em quais situações você considera que você foi uma má filha? Aquele dia à noite, que eu tinha o trabalho da faculdade, minha mãe pediu para ficar com ela, eu não fiquei com ela, porque eu tinha o trabalho da faculdade para fazer, e eu poderia ter tirado uns 10 minutinhos para ficar ali assistindo novela com ela, mas eu não fiz. Eu me perdoo por isso, porque naquele momento eu não julguei ser tão necessário, eu achava que eu conseguiria realizar isso com ela em outros momentos, eu não sabia que a vida dela estava tão breve. Eu perdoo a minha amiga de ter falado mal de mim tal dia, tal horário para aquela pessoa e usou aquelas palavras. Eu perdoo ela por isso. O exercício nada mais é do que a especificidade, você ser específico no que você está perdoando e você falar isso. Por quê, gente? Porque quando você fala e você declara no seu secreto, tá? Não vai no pódio aí ficar falando para os outros, não. Você com você mesmo, são coisas suas, gente. Ninguém precisa presenciar, é o seu treinamento. Quando você vai lá no seu secreto e fala, eu perdoo fulana de tal por isso, por isso, por isso, quantas vezes forem necessárias, sempre que você lembrar dessa situação, você vai lembrar do perdão junto e a situação vai diminuindo de carga emocional. É isso que acontece. Não esquecemos, não passamos por cima, não temos palavras positivas na frente, não. Fazemos um exercício racional de perdão, de entender que aquilo não nos pertence mais. Meu marido me traiu. Se eu vou ficar com ele ou não, esse é o problema da pessoa entender. Então, se seu marido te traiu, você decide perdoá-lo. Eu decido perdoar o meu marido pela traição tal, por fulano de tal, se você sabe, os detalhes que você sabe, você declara isso para você. Todos os dias que você lembrar dessa situação, essa situação doer demais em você volte a essa declaração, a essa decisão. Isso vai se tornando um pouco mais presente, vem um pouco mais para a sua realidade e vai se transformando numa realidade de perdão. Não afaste, não negue as coisas, não coloque debaixo do tapete, porque o vento vai levantar esse tapete, vai acontecer um desastre. Olhe para a coisa que aconteceu, olhe para o problema, decida perdoar, decida resolver, seja específico, para que esse problema ele não seja aquele monstrão que a gente cria na nossa cabeça, e ele vem enorme, e a gente tem medo dele e não enfrenta.
Olhe para ele, enfrente ele, faça todo esse processo e esse treinamento que você vai ver como ele vai diminuir de tamanho. Então, perdoar, primeiro, não é um sentimento, ok? Cuidado com os seus sentimentos, tá? A gente não pode ficar tão vulnerável, seria a palavra, mas tão assim, propenso a decidir as coisas pelos nossos sentimentos. A gente precisa criticar. É uma decisão. Decisão é racional. Decisão é responsabilidade, é cronograma, é organização. E é uma atitude. Todos os momentos que vierem esses pensamentos, a lembrança da situação, você vai falar para você: eu decidi perdoar isso, isso, isso. Eu decidi entender isso, isso. Faça esse exercício, comente aqui se está dando certo, se não deu certo, vai conversando comigo para que nós possamos tirar de nós muitos pesos, gente, que não precisam estar aqui, né? Nós precisamos de uma vida abundante, de uma vida leve, de uma vida plena. E vida plena, vida abundante, vida leve é uma vida verdadeira, é uma vida sem peso, é uma vida que você faz valer a pena. Esse é o meu desejo para você. Espero que você perdoe a si mesmo e as pessoas que fizeram mal com você. Entenda, tem pessoas que, puxa vida, dá uma escorregada, sabe? E aí você fala, quem nunca, não? Quantas pessoas precisam te perdoar e me perdoar também, gente, né? Quem nunca? Mas existem pessoas que acabam tornando alguns deslizes um hábito deles. E aí eles têm algum problema com isso, eles precisam de ajuda. Você não precisa conviver com essas pessoas. Priorize sua vida, seja também seletivo. Olhe para você, olhe para o que vale a pena e tenha uma vida repleta, plena, abundante e feliz. Um beijo para você.